E aí, pessoal, tudo bem? Daremos sequência aqui com o estudo de proporcionalidade e agora estudaremos grandezas inversas. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz a metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte, e assim por diante. João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta, com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada. Aqui, o que a gente observa? Imagina que aqui está a casa de João e aqui, está a escola. Se ele for numa velocidade, pegar sua bicicleta e for numa velocidade de 60 metros por segundo, ele vai gastar 1 minuto, certo? Se ele for da sua casa até a escola numa velocidade de 60 metros por segundo, ele leva 1 minuto. Agora, observa a mesma situação. Aqui está a casa do João e aqui está a escola. Se ele pega a sua bicicleta, e ele vai a 30 metros por segundo, ele vai gastar 2 minutos. O que você observa? Que quando ele reduz a velocidade, o que acontece com o tempo? Aumenta. Ele reduziu a velocidade para a metade. O que aconteceu com o tempo aqui? O tempo dobrou. Ele gastava 1, agora passou a gastar 2. E assim, a mesma ideia. Por exemplo, se for da sua casa até a escola, se ele for a 20 metros por segundo, se ele for da sua casa até a escola a 20 metros por segundo, ele vai gastar um tempo de 3 minutos. Observe que de 60 para 20, ele reduziu a terça parte. Reduziu a terça parte. Então, observe aqui que o tempo, o que aconteceu com o tempo? O tempo triplicou o tempo. O tempo foi multiplicado por 3. Então, quando ele reduz uma, o que acontece com a outra? Aumenta. Então, esses tipos de grandeza chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Quando uma reduz, a outra aumenta na mesma proporção. Ou, quando um aumenta, a outra reduz na mesma proporção. Isso chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Agora, um outro exemplo aqui que não envolve proporcionalidade é o seguinte. Podemos relacionar a área de um quadrado com a medida dos seus lados. Por exemplo, se você tem um quadrado cuja a medida do lado mede 1 centímetro, Qual que vai ser a área? Lembrando que a área do quadrado é lado vezes lado, então vai ser 1 vezes 1, que vai dar 1.
Se o lado medir 2 centímetros, então a área vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. Se o lado medir 3, a área vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9. Se o lado for 4, a área vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16. Ó. Se o lado for 5, a área vai ser 5 vezes 5, que vai dar 25. E assim sucessivamente. Ó. O que você observa nessa situação? Que não existe uma proporcionalidade entre a medida do lado para a área. Por exemplo, quando eu dobrei aqui a medida do lado, a área ficou multiplicado por 4. Quando triplicou a medida aqui do lado do quadrado, a área aqui ficou multiplicado por 9. Ó. Observe que não tem uma regularidade. Então, esse é um tipo de caso que não é possível estabelecer uma proporcionalidade. Ou seja, podemos dizer que essa sequência aqui, ó, podemos dizer que a área é igual à medida do lado ao quadrado. Essa é uma expressão algébrica que representa essa situação. A área é igual a L ao quadrado, onde esse L aqui, ó, é a medida do lado do quadrado. Certo? Então, esse é um tipo de situação que não tem proporcionalidade. E é isso. Grandezas diretas é o que mesmo? Quando um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Grandezas inversas é quando eu aumento uma, o que a outra grandeza acontece? A outra reduz, mantendo também a mesma proporção. E finalizamos assim o nosso estudo sobre grandezas diretas e grandezas inversas.